Fala, macumbeiros e macumbeiras, tudo bem? Mais um Irmãos de Fé podcast. Hoje, em especial, nós vamos falar nós vamos falar sobre mercado da fé e nada melhor do que o nosso irmão Rogério Lima, proprietário da Udonirê, loja de artigos religiosos, umbandista que vai nos contar um pouquinho da sua história e nós vamos entrar mais profundamente sobre o mercado da fé, que hoje é tão posto, tão falado, tão vinculado de tantas vertentes aí que nós temos das religiões de matriz africana e nada melhor de conversar com quem tem. Então, queria, em primeiro lugar, agradecer, Rogério, pela sua presença, pela sua confiança de estar aqui conosco nesse projeto, já faz parte dele. Seja muito bem-vindo e suas considerações iniciais. Obrigado, Carmona. Primeiro, a sua bênção. Axé para nós. Acho que movimentos como esse, iniciativas como essa são fundamentais para o fortalecimento da nossa fé, para o fortalecimento da nossa religião, dessa cultura, dessa ancestralidade que a gente move em todas as coisas que a gente faz, né? Em todas as coisas que vocês fazem. Tudo está em movimento. E isso responde aos tempos. Com certeza. Eu acho que é fundamental que a gente use a internet, use o WhatsApp, as redes sociais, as redes, em prol daquilo que merece ganhar divulgação, ganhar luz. Então eu sou super a favor. Eu, Anã, que está assistindo a gente. Estará conosco aqui em breve também, falando sobre fé. Mas é uma gratidão imensa, né? Nos conhecemos aí há pouco tempo, mas foi uma ligação muito interessante, porque a espiritualidade a gente nunca entende muitas vezes o porquê, o para quê, mas nesses momentos a gente entende que os nossos caminhos eles se cercam justamente para isso, para que possamos levar a quem nos assiste, a quem nos acompanha um pouquinho dessa espiritualidade, principalmente quando a gente fala aí de Umbanda. Mas eu acho que é interessante, antes de mais nada, a gente falar um pouquinho, eu queria que você contasse de ateu a umbandista. Como é isso? É um bom caminho. É um bom caminho. Pelo menos eu tenho uma história para contar de que eu, antes de crer, eu não cria. Sim. Então, beleza. Então, vamos por aí. Nem eu, nem a minha sócia na Udonirê, minha esposa também, a gente tem um segundo negócio e tanto ela quanto eu éramos ateus. Eu vim antes ainda eu fui batizado na igreja messiânica, eu acho que eu sou uma... Teve alguns caminhos aí nesse meio. Polifônico, né? Toquei em igreja católica, igreja evangélica eu fui pouco, mas falta até de pessoas para me levarem que talvez eu até iria. Aí depois, num determinado momento, ateu convicto, muito ligado ao ambiente de estudos sociais, né? Tinha uma questão política em tudo isso, até que eu e a Anã recebem na nossa empresa um centro, um terreiro de Umbanda, que não tinha chão para rodar há 20 anos. Vocês forneceram esse espaço a eles? A gente emprestou esse espaço dentro da nossa empresa, que chama Casa de Caridade Pai Tomás, que é regido por Pai Tomás, o mentor fundamental é um baiano, e a mãe de santo é Teresa Cédula, que é a responsável, que ficou 20 anos com esse terreiro parado, e veio conversar comigo, com a Anã, sobre a reabertura dos trabalhos, e a gente concedeu o espaço a ela. A gente foi a primeira vez, a gente foi a segunda, depois a terceira a gente não foi. Aí teve uma gira aí, que era uma gira mais... gira de mata, tal, que a gente foi convidado. Aí eu falei, não, eu e a Anã, né? Não vamos. Rodava a noite toda, quem disse que a gente dormiu? Dormiu a noite toda. Aí eu e a Anã decidimos que nós sairíamos. Chamamento espiritual, não, né? Não, era insônia. Faltava Ritalina para descansar. Aí eu e a Anã decidimos que a gente não ia mais... Eles poderiam continuar a fazer as giras, né, no nosso espaço, no espaço comercial, mas a gente não ia mais. Cabeça de vocês já não queremos mais. Não, a gente fez todo o contexto, conversamos, eu e a Anã conversamos muito sério. Falou, acho que cada um na sua, que a gente acredita que vocês têm a fé de vocês, nós temos a nossa fé na humanidade, né, na fé nas pessoas, mas não nesse algo maior, então... Eu e a Anã coordenamos essa ideia, mas a gente foi se despedir
de maneira bastante honrosa. Esse despedir foi o quê? No dia de gira? O dia de gira, a gente foi falar, já que a gente começou ali, conversou com o Preto Velho, com o pai Jerônimo, vamos lá conversar com ele. Vamos falar com o pai Jerônimo. E aí, posso só te interromper? Eu acho muito interessante isso. As pessoas, muitas vezes, quando elas vão para uma casa, somente de Umbanda, e elas entram nessa casa, elas sempre conversam com os guia-chefe. Mas a hora que vai embora, não passa nem para dar tchau. Nem para dar tchau? Nem para dar tchau. E olha que interessante isso que você está contando, porque eu achei muito bonito isso, e serve para quem está nos assistindo, que a casa que te recebe é aquela que ela te acolhe. Sim. E muitas vezes as pessoas esquecem. Olha que bonito isso. Mesmo você na sua cabeça, pensando, vou me despedir, eu vou lá conversar com quem me recebeu e para quem eu cedi o espaço. Eu acho que isso é no mínimo humano, né? E se não sagrado. Sim, com certeza. E se não os dois juntos. Sim, com certeza. Talvez o princípio de tudo. E a gente foi. O texto estava pronto. Estava pronto, Carmão. Pronto. A gente sentou na frente do pai Jerônimo e falou: Pai Jerônimo, quero dizer para o senhor que a gente vai ficar na casa, que pode contar com a gente, que a partir de agora a gente veste branco e que me arrepiou daqui pra frente pode contar que a gente é um filho da Casa de Caridade Pai Tomás. Aí o Preto falou com muita bondade, muita beleza, Sim. falou: Mizifi, não era isso, não é que vocês iam contar pro Preto. Eu falei: não, mas o dito é o que está dito agora. E desde então a gente ficou, faz 8 anos que a gente está na casa, a gente é filho dessa casa. Há 8 anos. Há 8 anos. É interessante porque a espiritualidade ela tem mistérios, esses mistérios muitas vezes nós como seres humanos, nós nunca vamos conseguir decifrar. De você chegar com uma ideia fixa de que vou me retirar e no momento da gira mudar totalmente. Ou seja, a espiritualidade trabalhando, né? Isso é muito bonito de ver. E trabalhando num lugar muito sensível, né? Às vezes a gente espera rompantes glamurosos, rompantes magísticos, rompantes de transformações, né, que a gente quer ver a transformação da água para o vinho, mas é na sintonia fina que você sente a espiritualidade da tua vida. E você tem que estar muito atento com esses pontos, né? Não é a voz cristalina, sim, é um chiadinho, e é no chiadinho que mora... Muitas vezes aquele assovio, aquele arrepio, né? Isso eu acho sensacional. Essa história, minha e da Nan, o mais louco é que ela e eu tomamos a mesma decisão juntos. A gente não sem negociou. Conversar um com o outro. A gente não negociou. A gente sentou na frente dele e os dois falaram quase que ao mesmo tempo, mas em uníssono, de que ficaríamos. Isso era um descalabro perto do que a gente já tinha decidido. Que vocês já tinham conversado. Nossa, a gente é tão racional, ó. Isso é sensacional, é só para quem tem a fé e acredita mesmo que isso pode acontecer. E a gente entra agora, dia 13 de maio. 13 de maio. Dia dos Pretos Velhos, né? Absoluição, desculpe, da escravatura. Surge o Donirê. É engraçado, viu? 13 de maio, não era para ser 13 de maio. Tá. Né? Porque a gente alugou, o Donirê é uma loja de artigos religiosos. Não era para ser 13 de maio. Tinha que ser entre 29 de abril, mais ou menos, ou no máximo 1º de abril. Mas, de novo, né, eu acho que essa conversa muito bem conduzida por você, que é de ateu a um bandista e a gente se apresentando a um preto velho, não tem absolutamente nenhuma sombra de dúvida que são os pretos velhos que conduzem uma ligação, né? A nossa casa, e ela foi aberta no dia 13 de maio, uma segunda-feira, com nenhuma coincidência. E sem planejar, pelo visto, né? Não, no absoluto caos. Não houve um planejamento, né? No absoluto caos. No absoluto caos. Empreender não é nada razoável. Então, chegar naquele momento, no dia 13 de maio, e concluir no dia 13 de maio que há aberturas, né? Se daria, Se daria, mas no dia 12 que a gente olhou e falou, cara, é amanhã, então. É amanhã. Aí é amanhã. E que dia amanhã? Dia 13. Então, o pai Jerônimo foi o que eu coloquei na vitrine, né? Para fazer a abertura. Para nos guiar, né? E a gente entra nesse tema agora, que acho que é o principal tema hoje da nossa conversa, e é muito interessante, né? Que o mercado da fé hoje é um mercado que está muito em voga, muito em alta. E quando a gente fala de mercado da fé, principalmente para as religiões de matriz africana,
Qual que é a sua visão hoje sobre esse mercado? A palavra mercado da fé dá até um... É sim, dá um... A gente é uma coisa, de um lado tem uma cultura secular, sim, do outro a sagrada, né? Sim. O sagrado e o secular, eles se conflitam nesse momento. Com certeza. E não é uma coisa nova, né? Jesus já teve problema com os vendilhões no templo por isso, né? Eu acho que o Lutero, quando assume a Revolução Protestante, ele está falando disso. A discussão não é nova. O mercado da fé dentro do universo das religiões de matriz africana, ele se comporta como as religiões de matriz africana, né? Absolutamente fragmentado, da mesma força que fez com que as religiões de matriz africana, as religiões afro-brasileiras tiveram para existirem, ou seja, se fragmentarem Sim. em diversos grupos, sem uma hierarquia verticalizada. Diversas vertentes, né? Muitas vezes sem uma hierarquia pré-definida, definida. Os assentamentos quilombolas em diversos lugares. Clóvis Moura fala muito disso, né? Como que as diversas micro-sociedades precisaram se espalhar para poder existir. Assim também as religiões afro-brasileiras, que não tem uma hierarquia. Acho que Sarraceni tentou dar um endereçamento, mas no fim é muito pulverizado. E isso foi um dos pilares que fez com que as religiões e a crença e a cultura afro-brasileira, africana e afro-brasileira, por sua vez, existissem e continuassem vivas. O mercado da fé dentro desse universo, ele tem a mesma característica, absolutamente fragmentado, pouquíssimo profissionalizado. Assim, ele precisava morar em lugares... Mas já foi pior, você não acha que isso já foi pior? Porque absolutamente pior. Eu lembro quando eu menino ainda, eu evangélico, né, naquela época, nós passávamos em frente a uma loja de umbanda, uma loja de artigos religiosos. Aquilo era meio que apavorizante para nós, né, que tínhamos na nossa cabeça aquela crença de que a espiritualidade, né, a umbanda, o candomblé era coisa do mal. Só que hoje você vê que isso se expandiu muito. E como que você vê essa diferenciação hoje? Porque nós temos aí um mercado também direcionado não só às religiões de matriz africana, nós temos aí aos evangélicos, as igrejas católicas. Como que você vê essa diferença hoje? Perdeu-se um pouco desse medo, desse preconceito, mas como que é a tua visão hoje dessa diferença que existe entre esse mercado, entre matriz africana e as demais religiões? As outras, assim, as religiões, né, pentecostais, neopentecostais, as católicas, elas sempre... o comércio, esse mercado e as próprias religiões sempre puderam existir com liberdade. E, por sua vez, elas conseguiam se organizar de maneira... isso eu não estou falando ainda de venda do que é espúrio. Sim, Estou falando do que é mercado, do que é negócio. Do que está no negócio sempre hoje. O mercado cultural sempre foi muito bom, né? Então você tem cantores gospels, você tem produtora, você tem o mercado de Bíblia, você tem o mercado de santos, de imagens, de velas, que tudo caminhou de maneira muito organizada e bem, e funcionava, e funciona até hoje. Funciona, e um baita no mercado. Nas religiões de matriz africana, natural do preconceito, do racismo e tudo, até um ponto assim, antes da gente falar de intolerância religiosa, a gente tem que falar de racismo. Racismo religioso. Intolerância religiosa, é uma coisa. Neste caso, nas religiões afro-brasileiras, ela é quase que segundo plano. Sim. Mas não tem A mais. Primeiro a gente está falando de racismo. Depois, é o primeiro ponto. A gente vai. Que existe uma grande diferença, né, entre racismo religioso e intolerância religiosa. E muitas vezes as pessoas confundem isso. E racismo... Não, e não só religioso, né? O racismo mesmo. Racismo mesmo. Então, assim, você não podia, por exemplo, fazer uma excursão, um grupo, montar uma agência de viagens que faz viagens para a Nigéria, para Benin, para ir ver o assentamento de Xangu. É verdade, eu nunca ouvi, verdade. Quer dizer, fica a dica. Sim, mas é uma Quem boa quiser ideia, entrar no mercado... mas uma viagem para Israel, uma viagem para Jerusalém, uma viagem para Roma,
Então, assim, o mercado de turismo podia se beneficiar, o mercado de entretenimento podia se beneficiar, a mídia, os canais, tudo parece que convergia bem. Para quem é de todas as religiões de matriz africana e as ameríndias também, tudo é espúrio, tudo é escondido, tudo é debaixo do pano, refletido nas lojas. As lojas ficavam num espaço bem escondido, às vezes fechado por um monte de porta. Para que ninguém visse, né? Para que ninguém visse. Como que a gente vai explicar? As religiões de matriz africana, ela tem por natureza a magia, ela é simbólica. Aliás, eu quero trazer um ponto muito interessante. Claro. Um ponto para a gente discutir. Tá. Fica para a gente levar a discussão e a reflexão. Mas aqui, não tem nada provado, hein, gente? É só uma... uma conjectura. É uma conjectura. Os americanos, cuja maioria é protestante, e a natureza da religião pentecostal e neopentecostal é de quebra ao simbolismo. Sim. A única coisa que vale a palavra é a Bíblia, né? É o que vale. Em termos simbólicos. Sim. O resto, nada disso serve. Diferente, né? A Península Ibérica sempre foi muito católica, e quando veio para as Américas, ela traz o catolicismo consigo. E aí, até hoje, o catolicismo é a religião ainda... forte. 56% da população brasileira ainda é católica. Não é a grande maioria, mas maioria, ainda é a maioria. É a maioria, ainda. Ainda é. E aí você vai ver a predominância das religiões de matriz africana por toda a América Latina. Sim. Né? Lá na América Central, com a influência do voodoo, enfim... dos cultos, né? Dos cultos em específico. Cultos, tirando a parte oeste, que é inca, que é indígena, quem teve influência africana, se ancorou no simbolismo católico. Você quando diz desse simbolismo, a gente pode falar também aí de um sincretismo parecido? O sincretismo foi fundamental para a existência, né? Coisa que quando a gente analisa o preto americano, você vê uma desassociação tremenda das raízes africanas, sobretudo as religiosas. Principalmente. E religião, na realidade, na África, não é religião é cultura, religião é a vida. Aquilo não é, agora eu vou rezar. Não, isso é a vida. A dança vida é a dele. vida, o toque é a vida. Sim. Não é uma parte... agora estou no meu momento de sagrado. Não, é a o vida momento é sagrada. todo. Isso. Né? Quando você olha o preto americano, você vê uma dissociação, é como se ele tivesse sido mastigado muitas vezes por conta do culto neopentecostal. Não em culpa, mas pela característica do culto, que não tinha nada onde eles podiam metaforizar a religião. Xangô não podia entrar dentro de um santo porque não tinha santo, né? O assentamento de Oxum não podia entrar dentro. Então, quando eles encontram esses meios, esses caminhos aqui na América Latina, a religião sobrevive, a cultura sobrevive. E talvez nós sejamos um povo extremamente abençoados. E privilegiado, né? Privilegiados com a diversidade, a diversidade até religiosa que nós temos hoje. Com a diversidade, com a possibilidade de a gente ter conseguido manter essa característica, por pior que ela tenha sido, e que eu não estou dando louvor. Não, a gente nem pode, né? Mas é aquilo que você falou, nós tivemos ainda a alegria, a oportunidade de poder cultuar. Né? E isso que a gente fala, todos, né? Ainda que escondido. Ainda que escondido, mas houve essa possibilidade de cultuar dentro de um santo católico, um otá dizendo que eu estou cultuando Xangô, estou cultuando Oxóssi. Não faz mal, estava lá. Esse cultuamento, graças à espiritualidade, foi permitido no Brasil diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. O modelo, né, predominante de religioso talvez tenha sido o fato. E esse é o ponto que merece estudo. Será que, se fosse uma outra religião predominante, talvez os pretos americanos tivessem mais interferência dos orixás, né? Tivessem mais interferência da cultura iorubá na sua própria cultura, apesar de muito forte a cultura americana em termos de resistência do afro-americano, mas eu acho que no Brasil a gente ganhou isso e esse ganho foi fundamental. E nós temos que levantar as mãos e falar que bom, né? Que bom que nós tivemos esse privilégio de hoje poder, como dois homens brancos, falar dos nossos irmãos ancestrais, que é aqueles que nos permitem falar sobre religião, sobre Umbanda, porque não adianta, não vamos nem entrar no mérito de quando nasceu, de quando surgiu, porque eu acho que esse não é o objetivo do papo. A gente tem que cultuar.
A liberdade que nós temos de culto hoje, eu acho que se equipara um pouquinho como nós estamos falando aí sobre essa questão do mercado. E você acha que essa marginalização, esse racismo, essa intolerância ajudou na organização hoje deste mercado? Eu estou falando do mercado para as pessoas entenderem que é o que a gente vê muito hoje. Hoje você pega Santo André, por exemplo, que está aqui do nosso lado, você vai lá no centro, tem várias lojas específicas de religiões de matriz africana. Você acha que essa marginalização, esse racismo ajudou nessa organização que nós temos hoje dentro desse mercado da fé? Ela configurou o modus operandi. Tá. Né? O mercado da fé, vamos pensar em 4 frentes. Mercadoria, produto. Vamos pensar assim? Mercadoria e produto, serviço, e o serviço aqui é talvez a parte mais polêmica, tá, que tem a ver com o trabalho do pai de santo, da mãe de santo. No candomblé é muito claro a figura do cliente, então acho que isso e a cultura, né? Tá. Cultura e, enfim, acho que 3 é suficiente, né? Comércio, mercadoria e serviço. Serviço, e o terceiro que é cultura, tá, a expressão cultural. Ela definiu uma característica, né? Mas ela vai se redefinir. Estamos em tempo de redefinição. Isso é muito importante. O IBGE mostra isso. O IBGE de 2010 para 2022, ele mostra que a gente... E o IBGE mostra isso. Eu acredito que os números do IBGE ainda têm uma fatia não apresentada. A gente tem assim, uma cultura de defesa dos valores, né? O Vidas Negras Importam, mais negros em posição essa crescente social, né? Mais negro em posição de liderança nas corporações, escola para todos, preto que pode agora fazer faculdade. Eu sou fruto dessa política pública que pôde fazer faculdade. E hoje eu estou aqui falando com pessoas que eu nem conheço. E com maestria, né? Tá falando com maestria, isso que é importante, com conhecimento, isso, né? Isso porque foi uma afirmação. Sim. Uma afirmação de que pretos poderiam alçar. E aí tudo isso é parte de um processo que faz com que esse mercado ganhe um outro tom. E eu acho que vai ganhar outro tom, porque sai da marginalidade. E não vai estar mais, não é mais escondido como foi, né? Você não precisa ser mais marginal, né? Não. Você pode estar, você tem a liberdade de estar lá cultuando e estar lá fazendo a sua necessidade. Hoje, como umbandista, como dirigente espiritual, você como umbandista, a gente precisa, não só do serviço, mas a gente precisa dos produtos. Porque para a gente fazer lá, acender a minha vela no congá, eu preciso de uma vela. Claro. Para fazer uma defumação, eu preciso do carvão. Para fazer o meu defumador pegar, eu preciso de algumas ervas. E para você hoje, quais são os principais produtos que você vê como produtos que são muito bem colocados no mercado, vendidos justamente para esse mercado que cresce tanto, como você falou, pelo IBGE. Eu acho que as religiões de matriz africana foram uma das que mais teve destaque de crescimento. O crescimento é altíssimo, né? Mas é 1,8%, dá 1 milhão e poucos, né? 1.800.000 pessoas, é pouco. É pouco ainda, é pouco do que se autodeclaram. Ah, sim. E eu acho que tem muito mais pelo fluxo, pelo fluxo do que movimenta. É muito difícil, por exemplo, quando a gente começou a desenvolver a loja, a gente olhou para uma lista de produtos e falou, cara, que difícil. Eu imagino. Tem muita coisa. São muitos produtos, né? E tem muita coisa que diferencia do que é umbanda, do que é candomblé, do que é jurema, do que é quimbanda, o que é. Aí quando fala de candomblé, eu tô falando quando é de Jeje, quando é Queto, quando é Angola, quando é Ifá. E dentro da umbanda também, das vertentes de umbanda, estamos falando de umbanda sagrada, umbanda molocô, umbanda tradicional, também existe essa diferenciação? Tem. O que cada uma vai trazendo detalhes e características e a gente meio que tem que estar à disposição de toda essa gama. Então é dificílimo montar. O que é item mais comprado? Vela. Vela tem que ter um mercado de vela bem robusto para atender essa demanda de vela que é gigante. O que acho que deve ser um dos produtos mais procurados, né, Rogério? Muitíssimo procurado. Erva também, porque a umbanda e o candomblé são muito ligados às ervas. Eu acho que tem um ponto aqui que não se resolve ainda, que é a erva fresca, que eu acho que é difícil. Que é mais difícil.
difícil de manter essa velocidade, mas tem um mercado de erva fresca, mas o de erva seca tem muito. Para a Umbanda, as imagens... Isso que eu ia falar, as imagens, elas vêm, eu acompanho, né, nesses quase 15 anos de Umbanda, eu acompanho como houve uma evolução das imagens. Sim. Da perfeição. Hoje você vê imagens que elas são perfeitas. A gente vê por essas aqui que... Essa é uma obra de arte. É uma obra que o Rogério nos cedeu aqui para compor o nosso cenário. É a coisa mais linda. Também é uma que vem crescendo muito, né, Rogério? Assim, a qualidade vem melhorando muito, vem aumentando muito. Hoje eu enxergo a beleza do gesso, a beleza até assim, é uma beleza rupestre, né, daquele gesso, da forma como era feita e tal. E é engraçado porque, às vezes, os mesmos artesãos que faz o gesso católico faz o gesso... De Umbanda, de Umbanda. E eu falo, nossa, tem diferença de tom, diferença de pele, diferença de jeito e tal. E melhorou muito com os diversos materiais. Hoje, por exemplo, eu tenho 9 tipos de técnicas. Para poder fazer a imagem. Diferentes. Tem o gesso, tem a madeira, tem a resina, tem diversos... Na Umbanda... A Umbanda ela se reconhece muito na figura das imagens. Diferente do candomblé. Que é engraçado isso, mas o candomblé ele está muito mais ligado aos assentamentos. Vai ter a imagem, não, claro, mas sim, mas não é igual a Umbanda e a Quimbanda também. A Quimbanda também você não vê essa... Não estou dizendo de excesso de imagens, mas você não vê essa quantidade que a Umbanda tem. E quando roupa, né? Roupa é uma coisa a roupa também, né? Nós estamos falando aí, o candomblé também ele tem uma diferenciação. A Umbanda nós somos muito mais... não estou criticando, pelo amor de Exu, não estou criticando. Mas o candomblé, a vestimenta é muito mais complexa, mais detalhada do que nós na Umbanda, que nós, o branco, o preto e o vermelho já é o suficiente. Não tem todo aquele trabalho, né, de costura e tudo mais. Isso também deve ser um mercado que deve estar em constante crescimento, né? E movimenta muito as comunidades locais, né? É um fator de sobrevivência. Muita gente vive sobretudo no candomblé, sobrevive no ecossistema do candomblé, fazendo conta, guia de conta, fazendo roupa. Muita gente depende dessa movimentação, né? Isso aí alimenta muita boca. Tem muito pai de família que é alimentado por isso. Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que precisam, que está no ecossistema do candomblé, que come um pedaço, né? que come nessa mesa, que nada nessas águas. Sim. E que financeiramente isso é importante para aquela família. Isso é fundamental para eles. E aí a gente entra numa questão que se fala muito hoje de economia criativa, né? E quando a gente está falando de economia criativa, principalmente na questão cultural e na questão cultural popular brasileira, a gente sabe que a nossa cultura popular, hoje ela está também numa evidência maior do que já foi há alguns anos. Você acha que esse mercado ajuda nessa popularização, ajuda nessa economia criativa, trazendo à tona todos aquela questão mesmo da cultura? E quando eu falo não só da cultura brasileira, estou falando dessa cultura de religiões de matriz afro. Como que você vê esse ponto? Acho que eu gosto de chamar do empreendedorismo, empreendedores do axé. Sim. Traz um pouco de... É engraçado porque a gente vive de 2010. Se você fizer... Vou dar um salto aqui, e eu acho que é um salto importante porque nos meados de 2009, 2010, 2012, a gente tem no mundo corporativo uma necessidade de humanização das relações. Isso é uma tendência mundial. Humanizar as relações corporativas, não colocar tanto só o resultado como importante, mas o meio, a chegada e as pessoas procurando o propósito. As empresas deixam de ter missão, visão, valor. Sim. E passa a ter propósito de marca. O que ela está pensando além de fazer tal coisa? Tem que pensar no todo, né? No todo. Você tem que pensar se você está degradando o ambiente, se você tem uma conduta responsável em relação às mulheres, em relação às pessoas, em relação às crianças, em relação ao trabalho escravo. Quer dizer, tudo isso foi uma construção pré-pandêmica, vamos dizer assim, porque na pandemia mudou um pouco esse cenário, mas estava se construindo um lugar onde as pessoas gostariam de trabalhar com propósito. Sim. E as empresas eram escolhidas por propósito. Isso é muito relevante. Aqui, eu estou construindo isso porque isso é tendência, e não é só no Brasil, é no mundo. É no mundo, Então,
chega um determinado momento em que as pessoas também querem encontrar o propósito, também considerando que a sua religião é parte disso. Faz parte. Então, isso é quando a verdade. pessoa pode se entregar, comer, como eu disse, tem um sujeito que é alimentado por um ecossistema religioso e ele tem orgulho de falar que eu faço, né? Que eu faço, porque eu faço. Isso é um movimento em que as pessoas começam a encontrar, já tem uma necessidade de sair um pouco da vilania do corporativo, da dureza, do burnout, de você começar a viver num loop incessante em busca de não sei o quê, para poder empreender com algo que você acredita. Então, existe um empreendedorismo do axé que eu vejo que as pessoas passam a ter um baita prazer em falar e bater no peito. Eu vou te falar por mim. Eu faço, né? Eu estou lá. Eu ajudo ainda a minha comunidade com aquele produto que eu estou produzindo. Eu ajudo a minha religião, eu ajudo a minha cultura, a essa cultura prosperar. É desta cultura que estamos falando. Eu tenho a delícia de usar guia todo dia. Sim. E usar a mostra. Não esconder, né? Não uma conta fininha para ficar, ou um negocinho delicado no pulso. Não, eu estou com ela à mostra. Isso, para mim, é um senso de liberdade absurdo. Com certeza. É um baita desafio. Não. É muito desafio econômico, tem muito desafio mercadológico, mas de poder expressar a minha religiosidade e as minhas crenças, que perspassa, né, cara? E ter essa liberdade ainda de poder usar a guia, né? Eu também uso, não tenho vergonha de mostrar, né? Já tive que esconder muito isso no passado e hoje nós, eu digo graças a Exu porque é o que me rege e tá comigo o tempo inteiro, nós temos essa liberdade. E aí a gente entra agora num ponto, antes de eu entrar num assunto polêmico, isso aqui não foi polêmico? Não foi. Esse foi babinha. Esse não foi polêmico ainda, que eu vou deixar o polêmico para a gente finalizar e deixar a reflexão aí de todos que estão nos assistindo. Hoje a gente vê uma crescente desse mercado digital. Você tem uma loja física, né? Que depois nós vamos colocar aí as imagens da loja que quem não conhece vai lá conhecer. É um ambiente que você entra, é uma energia surreal, você já entra de lá, você parece que você tá num cantinho de paz, mas nós vamos colocar essas imagens, você vai falar depois o endereço certinho. Como que você vê, para você hoje, com uma loja física, a gente vê esse mercado digital muito crescente. Como que você vê esse mercado hoje, para quem tem a loja física e tem esse mercado digital que vem em encontro? Para você isso é um choque ou isso pode ser uma amplitude do que nós estamos falando aqui do crescimento desse mercado? A discussão das redes é a mesma, né? Melhora a liberdade, aumenta a liberdade, me expande o nosso conhecimento, a informação, a fala, né? A voz chega em lugares que nunca se chegou, mas ao mesmo tempo pode trazer e gerar problemas que eu acho que eu vejo, francamente, com bons olhos. Eu sou um baita curioso do digital, eu acho que a gente está aqui agora no meio digital, eu acho que eu aprendo muito com o digital, eu acho que o digital ela liberta as pessoas. Tem dois lados, né? E ela vai entregar o lado de que ela vai aprisionar muita gente, mas esse dilema é o dilema que todos viveremos. E sempre teremos. A gente vai, basta saber usar, né? A gente vai discutir isso com bastante, muito. Então, assim, estão colocando, estão vender. Eu não tenho problema nenhum de vender no digital. Nenhum. Porque as peças não são consagradas, não são cruzadas, elas só são... Naquele momento, ela vai se sacralizar na sua mão. Sim, a partir do momento que eu receber e eu tiver que fazer o que precisar fazer. Naquele momento, eu não tô... E aí, aqui é uma alfinetada, assim. Quem está vendendo peça cruzada, eu sugeria revisitar. Não pegar, né? Eu também não aconselharia. O que se cruza é como se fosse um remédio que só funciona na boca daquele filho. Agora você está cruzando. Aí fica a reflexão para quem está entregando peça cruzada, né? E a gente tem que deixar as pessoas vendendo no digital, porque é uma baita de uma coisa que, francamente, eu não acredito que seja. Eu acho que está mais na falácia da internet. Mas
Se você souber se portar e se portar com respeito. Você me fez lembrar agora, você falou das peças cruzadas. Tenho visto muito ultimamente vendendo areia de cassino. Pó de cassino, que mais que eu vi esses dias na internet? A de cassino mesmo? Então, não sei se é do cassino, eu não sei. Esses dias eu vi vendendo areia de Dubai. Eu acho elegante, acho que é abundante, né? Porque não se é uma fonte que não é inesgotável. Assim, eu vou fazer a crítica, porque não, né? Nós somos críticos dessas situações, como foi o que você falou. Como que eu posso comprar uma peça cruzada se a energia que eu preciso é minha, não é de quem cruzou? Né? A partir do momento que eu pego essa peça, eu vou cruzá-la, é o meu axé que eu vou estar colocando nela. Então, como que as pessoas podem vender uma peça cruzada? É o que nós falamos sempre, né? A espiritualidade é livre, é individual. Não adianta eu querer ter uma peça que vem cruzada e eu não sei qual foi esse cruzamento que eu posso fazer. E aí a gente entra, eu acho que é o principal desse nosso bate-papo. Nós falamos aí desses produtos que nós temos hoje dentro desse mercado. Né? Que é o produto, é a vela, é a imagem, é a erva e tem os serviços. Que muitas vezes esse serviço sai de uma loja e passa a ser oferecido dentro de uma casa. Sim. Dentro de um terreiro de Umbanda, dentro de um terreiro de Quimbanda e de Candomblé. Como que você vê essa questão hoje, nesse mundo digital que nós vivemos, que nós conseguimos ver de tudo? Se oferece de tudo. Se oferece o seu marido em 24 horas, se oferece a prosperidade num grupo coletivo onde você compra o grupo ouro, prata e bronze. Como que você vê isso? A gente tem um propósito, né, empresarial que é assim, é de respeito absoluto às hierarquias da nossa religião. Claro. Né? Ao Senhor, a Mãe de Santo, né, aos guias, um respeito absoluto. E a gente se coloca no nosso lugar. Claro. A gente tem que se pôr no nosso lugar. Eu acho que quando a gente atravessa essa barreira, a gente com os mecanismos que nós temos, e aí é importante dizer que a gente tem um mecanismo capitalista nas mãos, a possibilidade de cometer algum erro é muito grande. Eu e a Nan conversamos muito sobre a característica da gente ser uma farmácia lá na loja. Entendi. Chega uma receita, a gente lê a receita e fala, olha, tem, não tem. A postura do farmacêutico correto é, não está escrito aqui, eu não lhe prescrevo, eu não lhe entrego, né, eu não lhe vendo. E não vou substituir, né? Não vou substituir. E a premissa da não substituição é que há uma hierarquia maior, espiritual, né? Ela pode ser 100% espiritual ou pela responsabilidade que um Pai de Santo tem em terra, que está colocando naquela lista algo que precisa acontecer. Então, a gente assume uma posição de neutralidade e por isso que lá na loja a gente não faz absolutamente não tem nenhuma relação com a casa que eu frequento. Ainda que eu fosse dirigente, não sou filho, não temos nenhuma ligação. A casa não está a gente não vende o serviço. Sim. O serviço, e eu acho que o comércio, o mercado precisaria tomar um pouco de cuidado. Para mim está mais fácil, porque eu mercantilizei e está mercantilizado. As minhas peças não são consagradas, eu só respondo aquilo e eu sou reverente ao trabalho de um preto velho, de uma preta velha, de um caboclo, de um cigano, de um exu. Eu sou reverente. E você não vai mudar, não vai acrescentar. De nada. E muitas vezes não vai faltar com respeito do que aquilo foi passado, foi prescrito, Eu não sou ninguém. A vela... Eu quero uma vela de tal cor para tal orixá. A minha opinião a respeito dessa vela não importa, eu não tenho opinião, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Porque simplesmente estou te entregando o que você está me pedindo. Alguma coisa tem ali, Sim. Algum fuxico tem ali. E se o fuxico está colocado, essa tartaruga foi colocada na árvore, quem sou eu para tirá-la de lá? Sim. Isso é respeito. Eu não estou falando que até parece meio jocoso, brincalhão, mas não é. É respeito mesmo. É muito respeito. E eu acho que é nisso que a gente precisa se unir. Agora, nenhuma solução, pai, é instantânea. Com certeza. É disso que estamos falando. E então, as pessoas, infelizmente, hoje, infelizmente, é duro falar isso, mas muitas pessoas acham que a religião hoje tem efeito instantâneo. Não tem. Ela tem um efeito instantâneo, de que tudo que vai fazer para um vai funcionar para o outro. Eu acho que não é disso que a religião trata. Nenhuma religião, os católicos, os evangélicos, os budistas, os hinduístas, eu acho que ninguém tem essa resposta imediata. Eu acho que a espiritualidade, para fazer alguma coisa que quebra a matéria, que magicamente quebra a matéria em dois,
ela está fazendo muita força e ela precisa provar muito para alguém, para uma situação, para isso acontecer. Do contrário, é tudo na manha do gato, no passinho de Oxalá. Então, se você... Gostei do passinho de Oxalá. Assim, vou usar essa expressão, no passinho de Oxalá. Gostei. Se essa mensagem pudesse chegar a muitas pessoas e ser assim, ó, se a solução é muito rápida, é muito imediata, isso serve para tudo, para jogo do tigrinho, para tudo. Não, para tudo, para tudo. Se a solução é muito fácil... O excesso, né, Rogério? O excesso. Hoje eu vindo para cá, me mandaram uma reportagem de uma vice-prefeita, não sei de que cidade aí, que contratou uma mãe de santo, e essa mãe de santo está cobrando ela de um trabalho amoroso. Ela cobrou 380 mil reais para fazer esse trabalho. Sim. E aí a gente entra nesta questão dos serviços do excesso. Da grandiosidade de valores que muitas vezes não se tem, né? Eu entendo, tá? Eu, Carlos Carmona, dirigente espiritual, eu entendo que não existe essa necessidade. E hoje você vê esse excesso de cobrança por serviços que muitas vezes, o simples acender de uma vela, o teu simples axé e a tua simples entrega como ser humano ajudaria muito. Como que você vê isso? Eu acho que, assim, eu não estou aqui para julgar essa questão. Eu acho que ela é inerente ao momento em que se deu. Acho que talvez sim tenha um exagero, mas se naquela relação comercial todo mundo está saindo feliz, eu não tenho... Pelo jeito, nesse caso não saiu muito feliz não, que está devendo. Eu não estou aqui para julgar. Sim. Eu acho que quem devota a sua vida... Eu acho muito saudável o pai de santo ter salário. Acho muito saudável. Vocês estão ouvindo, né? Tá todo mundo aí atrás, não, né? eu acho que é muito saudável, porque um salário fixo, isso tem que estar acordado entre todos os filhos, as pessoas. Isso tem que... Como um padre não tem, como pastor um pastor tem. É. Eu acho que essas coisas têm que estar... Eu acho que nada vai fugir do controle quando as contas elas são transparentes, quando o fim é claro, quando não objetivo. É pelo fim, é pelo meio, quando a gente dá subsistência para um grupo, quando o grupo compartilha os ganhos e os... E o dinheiro hoje é essencial. A gente costuma dizer, todos, né, quantos pais de santo que eu conheço, que dinheiro é uma entidade viva. Ela é. É uma entidade viva e nós necessitamos dela justamente para poder colocar a nossa vida em dia. Isso é muito natural, sempre foi, desde os tempos imemoriais. A troca ela é parte da construção humana. Não estou falando de capitalismo, não estou falando disso, estou falando que a troca é parte disso. Eu acho que a gente, quanto mais transparente e quanto mais justo, mas um pai de santo ou a mãe de santo não pode ter um salário, um salário digno. Sim. Não, tem que ser um salário de fome. Outro dia eu estava discutindo, olha que engraçado, outro dia eu estava discutindo com um baita amigo meu, que ele falava assim, o salário de um CEO, presidente numa grande empresa é tal. E aí... Por que o salário de um presidente de uma associação que atua com milhares de pessoas no mundo é tão abaixo? Não pode ser tão... Por quê? Não existe uma equiparação, né? Por quê? Sim. Por que um lugar que tem um fim absolutamente de lucrativo não pode ter salários equiparados com pessoas que atuam e às vezes atuam com o mesmo nível de competência? Isso, é verdade. Agora, quando a gente não discute isso no terreiro, a coisa fica obscura. Aí eu tenho que cobrar 380 mil num trabalho porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Eu não sei se... Pensando por esse lado, você mudou meu pensamento. A Agora, gente precisa falar abertamente de dinheiro porque o Exu gosta disso. Sim, não, Exu é troca, né? Exu é... A gente precisa falar. Se é o primeiro que come, agora não estou falando mais de lobby, mas se é o primeiro que come, se ele é o dono da fala, a gente tem que falar abertamente sobre isso. Isso não pode ser um pecado capital. O dinheiro existe, né? E precisa ser... E é nisso que os evangélicos são muito bem-sucedidos. Porque eles não deixam isso de lado. Agora, a gente não pode explorar. Eu não estou falando dessa exploração. Essa exploração que eu também acho que não deve ter. Esse é um tema que a gente pode discutir. Sim. A gente pode discutir no terreiro. E com responsabilidade. Se você é presidente de um terreiro, hoje, um terreiro de Umbanda e tal, você precisa... a gente sabe que a sua dedicação ela é muito grande. A gente conhece essa dedicação. O tempo que se gasta, os fundos que movimentam, as pessoas que ajudam, a hora. Pô, tem hora que é meia-noite, 1h da manhã, tem gente ligando. É o que eu digo. Desesperada, precisando de ajuda. Sim. A gente não está dizendo que tem que ser justo.
E tem que ser claro. Justo, claro e sem excessos, né? E sem excessos. E a gente precisa colocar, falar com mais tranquilidade sobre isso. Isso é importante. Eu também concordo e acredito que isso tem que ser falado, sim. Pena que hoje é um tema que a gente poderia levar horas e horas aí falando, porque é um tema interessante e é um tema que a gente pode abordar em breve novamente sobre isso, porque é um tema que vale a pena ser discutido, porque o dinheiro move. Nós, como dirigentes espirituais, a gente se dedica. Eu estou no terreiro praticamente todos os dias. Tá? Graças a Exu, hoje eu tenho uma condição profissional boa que me permite estar, mas tem muitos pais de santo e dirigentes espirituais que dependem única e exclusivamente daquilo lá. Eu acho muito justo isso. Você poder ajudar, você poder colaborar, ter um salário, tem um projeto de lei aí do INSS de aposentadoria para dirigentes espirituais. Sim. Eu acredito que isso vai ajudar muito, eu acho que é um tema muito importante que nós entramos aí. É polêmico, mas tem que ser debatido. Não, mas ele resolve as outras questões. Ele resolve um pouco esses outros lados que ficam no embaraço da fé, que fica na incôria, por baixo dos panos. Mas como que esse pai de santo trocou de carro? E eu não estou botando o dedo em ferida nenhuma, não, mas quanto mais transparência a gente der, mais a gente vai agregar pessoas, mais a gente E mais as pessoas vão confiar, né? A religião já é tida como demoníaca e aí a gente já sofre, a gente já vai com 10 pés para trás, porque a gente tem que ficar provando que não se prova. Verdade. Primeiro que não tem demônio, primeiro que não sei o que lá, que não tem nem que provar isso. Não, isso eu nem discuto mais. Mas, né, Sim, a gente já vem num processo que a gente tem que reconstruir essa história. E quanto mais, hoje a gente vive o tempo, as redes traz isso. Muito. E eu acho que a gente pode explorar isso e deixar claro quando isso não está acontecendo. Quando que o trabalho que está se fazendo ou a mensagem que está se passando, ela tem um fim mais do que comercial, ela tem um fim de ganho pessoal. Sim. Não é mais um ganho coletivo. Eu acho que a comunidade tem que estar preocupada com isso. Tem que estar preocupada com a vida do Pai de Santo. Tem que estar bem, tem que ter plano de saúde. Oh, isso é bom. Eu tô gostando. Eu tô só anotando aqui para falar na quarta-feira lá no terreiro. Não é uma coisa que os guias estão com a gente, Sim, a espiritualidade está com a gente. Mas outro dia o Preto Velho falou para mim, olha, 200 anos atrás não tinha ninguém. Era a gente que cuidava do povo, era a gente que dava terapia, era a gente que cuidava deles, macerava a erva, porque senão esse sujeito ia morrer. Não ia poder trabalhar amanhã. Eu tinha que cuidar de gente que... Agora vocês têm plano de saúde que vocês estão falando aqui comigo. É verdade. Tem tanta coisa, eu quero falar com vocês agora de coisas maiores. Tem plano de saúde, vai no médico. Hoje a evolução é tão grande, se pudessem... Infelizmente o nosso tempo... Não é possível que o tempo acabou. Eu acho que já passou o quê? 50 minutos? Olha lá, 50 minutos já. Se a gente ficar, a gente vai que vai. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo, convidasse as pessoas a ir lá conhecer o Donirê. Fale um pouquinho da loja, fique à vontade, faça aí o seu merchan agora. A câmera 1 é minha. A câmera 1 é sua. A câmera 1 é minha. Dê o endereço, o site, Instagram, para que vai aparecer aqui nos dizeres, mas para que as pessoas possam conhecer lá a sua loja. Primeiro, gratidão por esse espaço. Axé para nós. Eu acho que é disso que a gente está falando, é para isso, é para essas pessoas. A loja é um lugar que me traz muito orgulho. A loja Odunirê em Yorubá significa tempo bom. Eu acho que a gente vive nesse momento da história um tempo bom. É um tempo bom para se discutir religiões, é um tempo bom para se discutir temas polêmicos, um tempo bom para entrar num espaço agradável, limpo. Nosso Ogdá não está jogado no chão onde o nosso santo come, a gente coloca ele num lugar de respeito, o barro é colocado num lugar de respeito. É uma loja que a gente construiu para ser com muita devoção ao sagrado e com muito respeito aos filhos, aos pais de santos, com certeza, aos filhos. Então, quem quiser ir conhecer, fica em Santo André, Avenida Atlântica, número 39. Tem muito carinho, tem muito axé, vai ser muito bem atendido por mim, pela Anã, pelo Pedro. É um projeto que está crescendo, que nasceu, que está crescendo e está transformando um pouco a cara. Tudo que a gente conversou aqui, acho que todo mundo tem direito ao belo.
todo mundo, o belo é direito comum a todos que pisam nessa terra. O pouco que a gente oferece para qualquer pessoa que chega lá é o belo. Não importa se é a Dona Maria, não importa se é o João, não importa se é o Francisco, a Francisca, não importa se é trans, não importa se é... Porque não estamos lá para fazer esse nível de julgamento. A gente só está lá para receber bem e fazer com carinho o que a gente tem para fazer lá. É uma loja de artigos religiosos, não é um templo, é uma loja. A gente está lá para vender. A gente também está na internet, www.odunire.com.br, no Instagram, @loja_odunire, e no Facebook também. Estamos sempre postando alguma coisa bonitinha, relevante da nossa religião. E eu recomendo, vão lá conhecer. Em breve nós vamos ter novidades aí com ele, vocês esperem para ver. Tá chegando, tem coisa grande vindo aí. Muito axé, meu irmão. Axé. Muita gratidão por fazer parte, confiar nesse projeto. Você desde o começo foi um dos incentivadores. E esse papo não termina aqui. Nós vamos ter outros papos, nós vamos conversar mais vezes, porque pessoas igual você, com esse conhecimento bonito, conhecimento de causa, conhecimento de estudo, vale muito a pena nós conversarmos mais. Então foi uma honra tê-lo aqui. Dê meu beijo na Nancy, pena que ela não pôde estar conosco hoje, mas eu quero um dia ela ir conversando com a gente. E você que está nos assistindo, compartilhe, comente, deixe lá o seu comentário, diga se você gostou, traga os temas que vocês querem que nós debatemos aqui no podcast, para que nós possamos expandir aí a essência do Irmãos de Fé, que é o quê? Falar sobre espiritualidade. Então, Rogério, muito axé, muita luz, que os seus caminhos possam aí, que nosso Pai Maior, que Exu, possa abrir os seus caminhos, possa fazer com que ele cresça cada vez mais, não só na espiritualidade, quanto na matéria, quanto no seu empreendimento, e que coisas boas possam vir aí sempre na sua vida. Que Oxalá nos abençoe. Axé. Axé. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você que tem nos acompanhado, tem se inscrito no canal. Não deixe de se inscrever, não deixe de fazer os seus questionamentos, porque vai ser um prazer e uma honra recebê-lo sempre. Tá bom? Excelente semana a todos. Muito axé. Salve.